Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa formação. Vamos apresentar alguns elementos que fazem parte de uma celebração litúrgica e que precisamos conhecer para estarmos envolvidos naquilo que vamos celebrar de forma consciente, plena e ativamente. Vamos iniciar pelas vestes litúrgicas. A veste litúrgica é o meio pelo qual o ministro desaparece, deixando lugar a Cristo, graças ao Espírito Santo. Isso nos diz os estudos da CNBB número 115. Segundo o Frei Alberto Bicozzi, um liturgista conhecido, a veste sagrada apresenta uma linguagem simbólica que comunica uma mensagem. Pode-se dizer que a ocultação do corpo do ministro sob as vestes litúrgicas, em certo sentido, despersonaliza-o, removendo o ministro celebrante do centro, para revelar o verdadeiro protagonista da ação litúrgica, o próprio Cristo. A forma das vestes, portanto, lembra-nos que a liturgia é celebrada in persona Christi e não em próprio nome. Na igreja, que é corpo de Cristo, as vestes sagradas são como um sinal da função de cada ministro. Por isso, a instrução geral do Missal Romano, número 335, vai dizer que as vestes usadas pelos sacerdotes, os diáconos, bem como pelos ministros leigos, são oportunamente abençoadas antes que sejam destinadas ao uso litúrgico, conforme o rito descrito no ritual romano, no número 335. Independentemente do tempo litúrgico, se é celebração dominical ou ferial, celebração nos dias da semana, as vestes próprias usadas pelos sacerdotes são um conjunto de alva, estola e casula. Vamos ver cada uma delas e um pouquinho mais. A alva é a veste comum utilizada por todos os ministros ordenados e instituídos de qualquer grau. Os acólitos, os leitores e outros ministros leigos podem trajar a alva. Ela representa a nova veste imaculada que todo cristão recebe mediante o batismo. Simboliza a pureza de coração com que o sacerdote deve se aproximar do altar. A estola, veste litúrgica dos ministros ordenados. O bispo e o presbítero, isto é, o padre, a colocam sobre os ombros de modo que caia pela frente em forma de duas tiras. É o símbolo do poder sacerdotal. Simboliza o serviço. A casula, também chamada de planeta. Veste própria do sacerdote que preside a celebração. Espécie de manto que se veste sobre a alva e a estola. Ela recorda aquilo que Jesus nos diz sobre o jugo suave e o seu fardo leve. A casula é justamente o símbolo desse jugo suave. Uma observação. As cores da estola e da casula acompanham os tempos litúrgicos e as celebrações de festas e solenidades litúrgicas. Outro elemento usado com as vestes litúrgicas é o cíngulo, usado sobre a alva na altura da cintura. É um cordão de lã ou outro material apropriado, que é usado como cinto. Todos os oficiantes que portam a alva devem também portar o cíngulo. Lembra sobre a vigilância, está disponível para o trabalho. Capa pluvial ou capa de asperges. Capa longa que o sacerdote usa nas procissões com o Santíssimo, ao dar a bênção com o Santíssimo, ao aspergir a Assembleia, nas celebrações de matrimônio e de batismo, e em outras ações sagradas conforme as rubricas de cada rito.
É usada pelos padres, diáconos, bispos e em celebrações que não estão inseridas dentro da celebração eucarística. Véu humeral ou véu de ombro. Surgiu do costume de não tocar as coisas sagradas com as mãos. Manto retangular que o sacerdote usa sobre os ombros ao dar a bênção com o Santíssimo ou ao transportar o ostensório com o Santíssimo Sacramento. Bom, então vamos apresentar as alfaias. São os elementos usados na celebração no altar. Mas uma recomendação. É bom destacar que quem manuseia os objetos litúrgicos precisa ter a certeza de que são de uso sagrado e se destinam exclusivamente ao serviço e ao culto divino. Então, antes de iniciar a celebração, todos esses elementos são colocados e arrumados na credência e depois são, conforme uma ordem, levados ao altar. Vejamos. O corporal. Pano quadrado dobrado 3 vezes na vertical e 3 vezes na horizontal. É desdobrado sobre o altar e sobre ele se põem os vasos sagrados que contêm as sagradas espécies. A pala, objeto rígido encapado com tecido utilizado para cobrir o cálice, geralmente de forma quadrangular e bordada. Sanguíneo ou purificatório. É um tecido retangular com o qual o sacerdote, depois da comunhão, retira os fragmentos da patena e seca o cálice, e, se for preciso, a boca e os dedos. Manustérgio. Pequena toalha usada junto do lavabo, com o qual o sacerdote enxuga as mãos depois de as ter lavado. Bacia, também chamada de lavabo, e o jarro, usados no momento do rito do lavabo, quando o sacerdote lava as mãos e as enxuga com o manustérgio. O cálice, recipiente onde se consagra o vinho durante a missa. A patena, pequeno prato geralmente de metal, utilizado na consagração do pão à hóstia grande. Também é usada na distribuição da comunhão. Acompanha o gesto de levar a hóstia ao fiel, para prevenir a possibilidade de queda das partículas consagradas ou parte delas. Âmbulas, também chamada de cibórios ou píchede, é utilizada para a distribuição aos fiéis e a conservação das hóstias consagradas no sacrário. Este é o conjunto a ser levado para o altar: o cálice, o sanguíneo, a patena e a pala. Galhetas, 2 recipientes para a colocação da água e do vinho para a celebração da missa. Este objeto é a estante do Missal Romano. Missal Romano é o livro litúrgico das orações e do ritual da celebração eucarística. Segundo a Instrução Geral do Missal Romano, nos números 348 a 350, deve-se atender com todo o cuidado às coisas que são ligadas diretamente com o altar e a celebração. Por isso, além dos vasos e das vestes sagradas, para os quais se prescreve determinado material e não pode ser qualquer material para esse fim,
Os demais elementos destinados ao culto litúrgico ou qualquer uso na igreja são dignos e condizentes com o fim a que se destinam. Por isso, o zelo, o cuidado, o amor no manuseio dos objetos e elementos que nós usamos e são usados na celebração eucarística. Então, que essa formação os ajude em seu caminho de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.